Nele, Naum vai profetizar a queda e a completa destruição da cidade, por causa do mal que ela causou contra Israel e estava causando contra Judá. E também, não apenas contra Israel e Judá, mas contra todas as cidades. Porque a gente vai ver que os assírios eram conhecidos por todas as nações ali ao redor por ser totalmente bárbaros. Eles eram muito impiedosos contra aqueles povos. Então, eles eram conhecidos como cruéis conquistadores. Os próprios registros deles falavam sobre isso. Eles registravam as atrocidades que eles faziam. Uma de suas técnicas era de destruir todos os povos conquistados. Então, eles conquistavam território, pegavam aqueles povos e exilavam eles para outro território. E alguns poucos que ficavam ali, ele mandava povos de outras nações para que fizessem essa mistura de raças, para que esses povos perdessem a nacionalidade deles. E como a gente sabe, quando um povo é mais nacionalista, eles tendem a lutar mais pelo próprio país. Então, eles já faziam isso para que esses povos não lutassem contra eles. Então, durante esse período que Naum profetizou, os reis de Judá, Manassés e Josias eram vassalos da Assíria. Então, eles pagavam tributo à Assíria e também eram subjugados ao poder dos assírios. Desse modo, a atividade profeta dele era politicamente incorreta. Não no sentido de hoje, mas politicamente naquele sentido, porque a Síria era maior potência ali daquele mundo conhecido pelos judeus. E ele estava mexendo com a maior potência daquele tempo, porém, a profecia não veio do homem Naum, certo? Ela veio de Deus. E vindo de Deus, não importa o quanto o império, o rei, seja maior aqui na terra, porque para Deus nada é impossível e ele é dono de todas as coisas. Então não há quem possa ficar de pé diante dele. Vou mostrar ali a cronologia bíblica para a gente saber onde o profeta Naum se encontra. Mas vamos lá, enquanto abre. No começo a gente tem a criação do mundo, lógico. Depois temos Noé. Isso. Não sei se vai dar para ver muito, mas nós temos Noé. Nós vamos para o dilúvio. E é criada a Torre de Babel por Nimrod. Certo? Nimrod é descendente de Noé. Através dele, da descendência dele, é criada a Babilônia. E, através de Assur, é criada a cidade Assur, que vem ser a capital da Assíria, naquele tempo. Então, estudos bíblicos apontam que a cidade de Assur foi fundada por Assur, filho de Sem, que é neto, e por consequência é neto de Noé. E Nínive foi fundada por Nimrod, neto de Cã. A mesma Nínive que, na profecia de Naum, vai receber a sentença, de acordo com o próprio profeta Naum. Em relação aos assírios, o maior deus deles se chamava Assur, provavelmente por causa do fundador da cidade. Então, os assírios, eles foram uma antiga civilização que se desenvolveu na região da Mesopotâmia. Se desenvolveram na região da Mesopotâmia, principalmente na região norte do atual Iraque. Entre os séculos 25 a.C., então 2.500 anos antes de Cristo, até aproximadamente 600 a.C., que foi quando se concretizou a profecia de Naum e aquele império terminou. Então, atualmente, ela se encontra ali perto da cidade de Mossul. Não se sabe exatamente a localização, porque realmente o que os babilônios fizeram com os ninivitas, eles praticamente acabaram com toda a cidade, e nem mesmo Alexandre o Grande, que veio depois, sabia mais onde era Nínive.
concretizando também a profecia que Naum falou, que já já nós vamos ler. Então, os assírios, certo? Eles eram comerciantes habilidosos, então eles se desenvolveram através do comércio. Estabelecendo rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio com outras regiões da época. E este comércio não apenas enriqueceu a civilização, mas também fortaleceu seu império, seu poderio militar. Eles foram os pioneiros da força militar armada. Eles criaram praticamente a infantaria. Então, naquele tempo que os exércitos ainda não eram tão organizados, eles já criavam técnicas de combate. Por isso que eles conseguiram dominar tantos povos. O exército deles chegou a 50 mil soldados, o que para a época era muita coisa. É mais ou menos como o exército da China hoje, atualmente, que é o exército com mais soldados. Contudo, eles também ganharam notoriedade pela crueldade e brutalidade. Este aspecto é frequentemente mencionado na Bíblia, especialmente nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então, Isaías, Naum, em Jonas, não fala diretamente, mas o fato de Jonas não querer ter ido lá profetizar já indica como eles eram. Então, nas práticas de guerra, eles incluíam o quê? Técnicas de terror, como a tortura. Eles torturavam prisioneiros. Eles faziam empalamento, tanto pelo umbigo, que era você pegar algo afiado e enfiando na pessoa, pelo umbigo ou pelo ânus. Eles também vazavam os olhos, então eles apertavam o polegar no olho dos seus inimigos, fazendo com que eles ficassem cegos. Eles esquartejavam, enfim, tudo isso para realmente levantar o terror e fazer com que as outras nações não se voltassem contra eles. Como eu disse antes, eles adentravam em uma nação, exilavam o pessoal, colocava outro povo lá para que eles não tivessem esse nacionalismo. E foi o que aconteceu com Israel, certo? Pode voltar lá na linha do tempo? Então, foi criada ali a cidade de Assur e de Nínive. Tivemos a escravidão no Egito com Moisés. Depois tivemos o Êxodo. Veio o tempo dos juízes. Apareceu, então, Samuel e tivemos o primeiro rei. A Israel passou a ser um rei, que foi com Saul. Depois veio o rei Davi, o rei Salomão. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, certo? Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era a tribo de Judá e de Benjamim. E o reino do norte, que ficou chamado de Israel, foi as outras tribos. O reino do sul ficou chamado de Judá. Então, nós tivemos dois reinados. Em 722 a.C., o reino do norte, Israel, eles já tinham virado as costas para Deus, adoravam outros deuses. Então Deus mandou o exército assírio lá em Israel e eles conquistaram Israel e exilaram o pessoal, como era de costume, como eu já disse. E colocaram outros povos em Israel e foi daí que surgiram os samaritanos. Né? Já no reino do sul, em Judá, os reis ainda eram obedientes a Deus, de certo modo. E, porém, iniciando no período de Acais, ele começou a ser vassalo da Síria. Então, ele pagava tributos à Síria. E no reinado de Ezequias, a Síria quis invadir Judá. Porém, Ezequias, contemporâneo a Isaías, pediu aos mensageiros para pedir que Isaías orasse pelo povo. E a Síria, ela tinha sitiado a cidade de Jerusalém para invadir. E então, durante a noite, Deus, depois que o profeta Isaías fez essa oração,
Deus mandou o anjo dele e o anjo, em uma noite, matou 185 mil soldados assírios. Isso fez com que os assírios fossem embora. Antes disso acontecer, nós tivemos o profeta Jonas. O profeta Jonas foi até Nínive para pedir para que o povo se arrependesse, certo? E deixasse de ser mal. E por um tempo isso aconteceu. Porém, os assírios fizeram isso com Judá, depois da profecia de Jonas. Então, o arrependimento deles não durou muito tempo. E é aí que entra o profeta Naum, certo? Ele vai profetizar contra a Síria, porque mesmo Deus tendo, através de Jonas, dado a chance dele se arrepender, depois de alguns anos, por volta de 100 anos, eles voltaram a fazer as mesmas coisas. Então, os assírios, então, dominavam ali o... Eles dominavam o mundo antigo, eles foram os primeiros a criar uma biblioteca. Essas tábuas aí são dessa biblioteca deles, a primeira biblioteca conhecida. E neles constam as histórias do próprio povo e do que eles faziam, por isso que a gente sabe tantas coisas sobre ele fora da Bíblia. Em 612, eles foram invadidos pelos caldeus e pelos os médios, os povos médios. Eles se aliaram, invadiram a Síria e acabaram de vez com o reinado assírio. De tão modo que a gente nem sabe onde é Nínive até hoje. A gente não tem ideia de onde é a cidade. E foi uma das maiores cidades daquele tempo, certo? Era o maior império daquele tempo e os babilônios, que são os caldeus, e os medos simplesmente exterminaram os assírios da própria geografia, né? A gente não sabe onde eles ficam. Então, sabendo disso, a gente vai entrar agora no livro de Naum, certo? Eu vou pedir para alguém ler os versículos 1 ao 7 do primeiro capítulo. Quem quiser ler, pode ler. Então, no primeiro versículo, o texto começa em terceira pessoa, né? Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. Essa é a única coisa que a gente sabe sobre Naum, sobre esse livro, né? Que ele foi escrito por Naum e que é de Elcós. Então a gente não sabe mais coisas sobre isso. Ele é um livro profético, então, como os profetas faziam, ele usa uma linguagem muito poética. Então, ele não diz diretamente, Nínive, você vai ser destruída assim, 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 por causa disso, disso, disso. Ele usa poemas, certo? Ele usa metáforas, ele usa jogos de palavras. Então, é uma linguagem bem poética. Paul Fink diz que Naum é o mais poético dos profetas e o tom de sua profecia é o mais severo dentre os profetas menores. Ele vai descrever com imagens vívidas o que realmente vai acontecer com os ninivitas. Então, ao contrário de Jonas, certo? Que o livro de Jonas foi contra Nínive também, só que a linguagem de Jonas não é tão severa quanto a linguagem de Naum. Provavelmente porque no livro de Jonas, ele pede para que aquele povo se arrependa, certo? Foi dada a chance para que eles se arrependessem, já que no de profeta Naum, que é 100 anos mais ou menos depois, eles estão fazendo a mesma coisa ou até pior do que antes. Então agora Deus não vem mais para perdoar, Deus vem para punir. Jonas começa dizendo: sentença contra Nínive. Sentença em hebraico quer dizer fardo. Então Jonas via aquela mensagem como um fardo, não por aquilo ser algo incômodo para ele, mas por ser pesado. Era uma mensagem pesada. Então eles estavam dando àquele povo ali uma mensagem que era pesada. Mais à frente ele vai falar sobre a vingança. A vingança é minha, como está escrito em Deuteronômio.
capítulo 32, versículo 35. A vingança é do Senhor. E apenas Ele pode se vingar, porque só Ele é santo. Se a gente fosse se vingar por nossa parte, a gente não está fazendo uma justiça verdadeira. Ele diz que o Senhor tem paciência. Então ele está falando, ó, o Senhor teve paciência com vocês. O Senhor foi paciente. Como dizem Salmos, o Senhor é bondoso e compassivo. É paciente e cheio de amor. Porém, a paciência do Senhor não vai ser eterna. Ele nos dá meios de arrependimento, nos dá os meios de graça. Ele fala da grandeza de Deus. Ele fala que as nuvens são poeiras para Deus. Ele faz um contraste aí com a Síria, que pensava ser grande. Ele mostra, ó, Deus é maior do que você, que pensa ser alguma coisa. Agora eu quero que outra pessoa leia os versículos 8 ao 11. Então, aqui, nós vemos a descrição da ira de Deus contra Nínive. Então, Deus vem falando não diretamente contra Nínive, até o versículo 7. Mas, a partir do versículo 8, nós temos aí o mas, porém, contudo, entretanto, e vai mudar totalmente a direção e o teor da mensagem. Ele fala, mas como enchente devastadora dará fim a Nínive. Foi um dos modos como os babilônios utilizaram para invadir a cidade de Nínive. Eles fizeram uma represa no rio, porque Nínive é próxima do rio Tigre. Então eles fizeram uma represa no rio e fizeram com que essa água atingissem as fortalezas, os muros que envolviam a cidade. E essa água penetrou os muros e abriu caminho para que os babilônios e os medos entrassem. Então, nós vemos, e isso foi profetizado antes. Então, o mesmo modo como foi profetizado, aconteceu. Temos a historiografia para nos relatar isso. Deus continua, né? O Senhor acabará com tudo que vocês planejaram contra ele. A tribulação não precisará vir de uma vez. Então, Deus demonstra que a cidade vai cessar, aquele império vai cessar ali de uma vez por todas. Que foi o que aconteceu. Versículo 11 diz, foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Provavelmente ele está falando de Senaqueribe, que era foi o rei que tentou invadir Judá, e o Senhor mandou o anjo. Agora eu quero que outra pessoa leia do versículo 12 ao 15. Então, aqui Deus fala, né, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Como eu disse, o exército dos assírios era realmente muito grande. Mais uma vez aqui a gente tem outra fonte que atesta isso. E não apesar de ser grande, o Senhor acabou com todos. Aí ele se volta para Judá e diz, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Porque Judá estava também entrando no mesmo caminho de Israel e adorando outros deuses. Porém, Deus teve misericórdia dela e tirou essa aflição que ela estava passando. Que era o quê? Os jugos da Síria. Então ela disse, Deus disse, agora eu vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar suas algemas. Então a dominação que ela estava sofrendo pela Síria iria terminar. O Senhor continua, relatando ao rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Então, mais uma vez, Deus mostrando que aquele império, aquele reino ali, não iria ter mais continuidade. Deus iria cessar totalmente com aquela nação. No versículo 15, nós temos um paralelo a Isaías, que ele diz, vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Então, como a Síria iria ser destruída, os vigilantes que ficavam ali nas muralhas de Jerusalém iriam ver o mensageiro indo contar até eles. Só a Síria foi destruída, estamos livres.
Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Então a gente vê que o profeta fica sempre repetindo: ele será destruído, ele será destruído, ele será destruído. Por isso que o Hernandes Dias Lopes, no comentário, diz que o livro de Naum chega a ser monótono, porque ele fica repetindo aquela mensagem. Mas essa repetição serve para mostrar o juízo eminente. Porque aquele povo estava no auge. Eles não acreditavam que aquilo ia acontecer com eles. Mas ele ficou repetindo no livro dele: você será destruído, você será destruído, você será destruído. E foi o que aconteceu. No capítulo 2, alguém leia os 2 primeiros versículos? Por gentileza. Então aqui o capítulo 2 começa já diretamente falando contra Nínive. Enquanto o capítulo 1 falava, o começo não tinha um destinatário correto, assim, específico, depois falou de Nínive e depois falou de Judá. No capítulo 2, a gente vai ver a sentença dirigida apenas para Nínive. Então ele fala, né? Nínive, guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Então aqui o profeta está usando de uma ironia, né? Dizendo: ó, vocês são tão grandes, tem essa muralha aí. A muralha que circundava a cidade cabia 2 carros paralelamente andando sobre ela. Então ela era muito larga e tinha cerca de 30 metros de altura. Então Deus diz: ó, faça aí o que você quiser na sua segurança, mas isso não vai funcionar. Aí ele fala que Deus restaurará o esplendor de Jacó, o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então Deus iria tirar esse jugo de Israel, seu povo. Versículo 3 ao 9. Então nós vemos o profeta descrevendo como irá acontecer com a cidade. E detalhe que ele descreve o modo como os inimigos irão destruir Nínive, de acordo com o modo como a Síria destruiu os outros povos. Então ele está dizendo: do mesmo jeito que você espalhava o terror pelo mundo, irá acontecer com você. Ele usa a metáfora de mostrar as vergonhas, certo? Então vai levantar a saia até o peito e mostrar suas vergonhas, justamente para mostrar que Nínive vai ser ridicularizada no mundo inteiro. Capítulo 3 agora. Tu leu qual? Por isso que eu tava aqui. Ok, vamos ler o 2 de novo. Do 9 ao 13. 9 ao 13. Eu leio. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam. Todos os corpos tremem, o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde ia um leão? A leoa os leãozinhos sem nada temer. Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes? Estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz de seus mensageiros jamais será ouvida. Então ele está repetindo a mesma coisa ali do final do capítulo 1, utilizando outras metáforas, utilizando outras imagens. Então ele é como se ele tivesse, se a gente pegar o exemplo de um filme, a gente vendo a mesma coisa por pontos de vista diferentes. Então a gente está vendo isso acontecendo como se fosse um próprio morador da cidade. Continuando no capítulo 3, do versículo
No versículo 1 nós temos: Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Então ele elenca aqui os pecados de Nínive. Sanguinária, a gente já viu o porquê. Repleta de fraudes, eles eram conhecidos pelas traições. Então era uma nação conhecida por ser traidora. Eles faziam aliança e traíam aquela aliança. E cheia de roubos, porque quando eles invadiam a cidade, eles roubavam, faziam os saques. Do versículo 2 ao 7 nós temos: Ao estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? É uma linguagem muito pesada, né? Uma linguagem muito pesada, mas de acordo com o que aquele povo fazia. Então ele destaca aqui as montanhas de cadáveres, que era o que os ninivitas faziam, certo? Eles quartejavam, assassinavam, empalavam. E tudo, ele diz, tudo isso por causa do seu desejo desenfreado. E chama a Síria, a Nínive especialmente, de prostituta sedutora, que conquistou os outros povos. Quando a Bíblia fala prostituta, ela também pode se referir no quesito de idolatria. Quando uma nação idolatra outros deuses, Deus diz que eles se prostituem. Eles deixam o relacionamento com o Deus verdadeiro e se relacionam com outros deuses. Ele chama isso de prostituição. Da mesma maneira, Nínive abrigava o templo da deusa Ishtar, que era a deusa da sexualidade e da fertilidade. Então, o profeta usa essa metáfora para dizer, ó, a sua cidade, que é a capital aí da prostituição, porque nesse templo existiam as sacerdotisas que se prostituíam em rituais, e faz essa comparação com a cidade. Do versículo 7 ao 18, o profeta vai comparar Nínive com as outras cidades. E ele vai dizer, né? Acaso você é melhor do que Tebas, cidade no Egito, que foi conquistado pela própria Síria? Por isso que a gente sabe que o livro de Naum foi escrito depois de 663, porque a queda de Tebas foi em 663. E aqui Naum está falando dessa queda. Se ele está falando o que já aconteceu, então ele está após. E como ele está profetizando algo que ainda vai acontecer, que é a queda da Assíria, ele vem antes. Então ele fica entre 663 e 612, que é o ano da queda de Nínive. Ele compara também Nínive com a Etiópia e o Egito, que a força era ilimitada, porém eles caíram também. Então Deus começa a elencar outros reinos que eram grandes, poderosos, porém que caíram. Então, para Deus não existe reino grande, não existe pessoa grande, porque Ele é maior do que todas as coisas. Ele continua dizendo, suas fortalezas são como figueiras, carregadas de figos maduros. Então, as fortalezas, que era o pessoal que ficava ali vigiando em cima dos muros, iriam ser chacoalhados e iriam cair. A cidade ia ser tomada. E Deus continua falando, comparando Nínive a essas cidades. E ele fala, mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará, no versículo 15. E como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Os gafanhotos que se espalham. Aí ele fala, você multiplicou os seus comerciantes. Como a gente viu, a cidade era conhecida, aquele reino era conhecido pelo comércio.
Então você multiplicou seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Então a cidade era poderosa. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois vão para longe. Os seus guardas são gafanhotos, os seus oficiais enxames de gafanhotos, que ajuntam-se sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam. Ninguém sabe para onde. Então a cidade vai ficar totalmente desolada. E nos versículos 18 e 19, ele diz: Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Então aqui é o fim da Síria. E o versículo 19 termina com uma pergunta. Não há cura para sua chaga, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu por sua crueldade, sem limites. E assim termina, e assim termina o livro de Naum, com uma pergunta. Interessante que, igual o livro de Jonas, que também termina com uma pergunta. E os dois livros são sobre a mesma cidade. Alguém pode ler o versículo 10 e 11 de Jonas? O 10 e 11 do capítulo 5, se eu não me engano. Último capítulo. Creio que seja o 5. 4, né? 10 e 11. Então a gente vê conclusões totalmente diferentes. Aqui mostra Deus se compadecendo pela essa cidade, Nínive, 100 anos antes. E agora nós vemos Deus falando que os povos irão bater palmas porque ela está sendo totalmente destruída. Mas exatamente, a analogia a ser feita é essa, né? E a gente vê muita, até na história do mundo mesmo, tantos países que eram cristãos e hoje em dia não são mais. São países ateus, na sua maioria. E a gente pode fazer analogia com a nossa caminhada também, né? A gente conhece a Deus e durante o caminho vai acontecendo algumas coisas que nos fazem ou questionar ou sair do caminho e tentar outras coisas, né? Fazendo analogia para outros deuses e esquecer de Deus, que é o Deus verdadeiro. Então que o livro de Naum, que ele nos faça realmente ter esse temor, porque essa cidade que está sendo, que está recebendo essa sentença, né, como o próprio profeta diz no início, foi a mesma cidade que antes ela tinha recebido boas novas. Essa cidade, ela tinha recebido a palavra de Deus dizendo: se vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Deus quer que vocês se arrependam. O próprio Deus ali falando com Jonas, se preocupou até com os animais. Ponto interessante. E pouco mais de 100 anos depois, umas 3, 4 gerações depois, a gente vê é, esse mesmo povo recebendo agora esse castigo que se concretizou algumas décadas mais à frente dessa forma brutal. E, e aqui a gente vê que não foi simples, foi Deus, porque Deus é soberano, né? Todas as coisas acontecem por causa dele, porém foi pelo próprio pecado daquela nação, eles próprios trouxeram sobre si essa condenação. Deus os deu chance, certo? Deus. Exatamente. Se não fosse por Cristo, ninguém seria salvo. Todo mundo seria tratado como Nínive. E Nínive foi destruída realmente porque não confiou em Deus, né? Não quis saber de Deus. Então, a obra de Cristo, nós louvamos a Deus por ele, que como o Roberto leu ali, Deus
não inocenta o culpado. Por isso que Cristo veio e morreu por nós. Ele se tornou o culpado no nosso lugar, para que Deus aplicasse sua justiça nele e não na gente. Então, que nós vivamos para Cristo, que nós sempre estejamos nos policiando, refletindo, Senhor, será que eu estou realmente fazendo a tua vontade? Estou nos teus caminhos? Estou indo para longe? Certo? Que a gente persevere na fé, que a gente seja, como eu creio, né, que alguns ninivitas realmente creram em Deus, se arrependeram, que a gente seja como esse remanescente fiel, como 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 todos os santos cristãos que vieram antes da gente, que permaneceram fiel à palavra em meio a qualquer tribulação, seja morte, seja tortura, seja o que for, que acontece até hoje. Que a gente não sucumba ao mundo, principalmente esse mundo pós-moderno que a gente se encontra, que tenta de todas as formas nos tirar do caminho, nos tirar de Jesus, tenta de todas as formas criar um Deus falso, deixaram de querer matar Deus e agora estão, não, vamos criar um Deus. Que a gente sempre siga o verdadeiro Deus, que a gente sempre busque a Ele e não esses espantalhos que são criados aí fora. E para finalizar, se ninguém mais quiser falar algo, para finalizar eu gostaria de ler Hebreus 10, do versículo 36 ao 39, que diz: Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Assim seja.